Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ler um texto escrito pela irmã Peggy Smith Fonseca. Ela é mestre em educação cristã e bacharel em letras. Ela é do Rio de Janeiro, ok? Então essa irmã escreveu um texto chamado Uma Colcha de Retalhos. E esse texto está no Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como foi a irmã Peg quem escreveu o texto, eu só vou ler com os irmãos e vou contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, podemos orar. Senhor Jesus, em teu nome pedimos a tua bênção, para que tu nos esclareças, para que tu nos ensines a lição que devemos aprender hoje. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que tu tens nos dado. Obrigado por estar conosco. Em teu nome. Amém. Bom, irmãos, o nosso texto de hoje está em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 13. E diz assim, ó: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado de esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união em Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembrem-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados e por praticar a circuncisão. Lembrem-se de que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês não estavam separados de Cristo. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Glória a Deus por isso. Bem, então o nosso texto, o versículo aqui escolhido pela irmã Peg foi o 10, que diz assim: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então ela conta aqui que durante um retiro de mulheres, cada mulher recebeu uns retalhos assim, de tecido, para quê? Para ali fazer com um molde bichinhos, elas iam costurar, receberam agulha, linha, e elas iam fazer flor, bichinho, pássaros, folhinhas, enfim. Elas iriam fazer bordados num quadrado de tecido colorido. E nenhuma delas, senão a líder, sabia o que iria ser feito com aquele monte de quadradinho cheio de bordados, né, com diversas figuras. Aí depois do retiro, a líder chamou um grupo de costureiras que trabalharam horas e horas, dias e dias, juntando os quadrados que as irmãs tinham bordado lá no retiro. E o que ela formou? Uma bela colcha de retalhos, um trabalho chamado patchwork. Então, a líder daquelas irmãs tinha pegado todos aqueles retalhos que foram bordados pelas irmãs no retiro e tinha feito um trabalho de patchwork. Então, cada pessoa, ao fazer um pequeno quadrado com retalhos, não tinha a mínima ideia do que seria o produto final. Somente a líder do retiro, que tinha planejado tudo, sabia o plano. Alguns meses depois, todos ficaram boquiabertas ao ver a linda obra de arte que tinha sido criada, né? Cada um tinha contribuído ali para aquele lindo trabalho de patchwork e aquela linda coxa de retalhos. Então a irmã Peg nos diz assim, que quando a gente olha os retalhos da nossa vida, né, cada coisa que nos aconteceu, o que temos feito até agora, a gente pode achar que o nosso trabalho é fraco, é confuso, sem valor e sem beleza. Mas a gente não entende nada
A gente não pode entender como alguém seria capaz de criar algo significativo de eventos da nossa vida. Tantas atrapalhadas nós fazemos, né? Mas quando a gente deixa tudo na mão de Deus, que planejou a nossa vida mesmo, ó, antes de nós nascermos, vemos que Ele vai juntando os pedaços da nossa vida que parecem sem sentido e vai criando uma linda obra de arte. Só Deus sabe juntar os pedacinhos de tecido da nossa vida para costurar uma bela coxa de retalho. E agora eu vou contar para as irmãs uma historinha que eu já contei aqui e nem todas acho que podem ter ouvido, já que o nosso Aquilo que Entendi vai fazer 1 ano. É uma história que já foi contada, mas que eu acho que ela se adequa perfeitamente aqui. Aquelas que ouviram vão relembrar e as que não ouviram vão ouvir agora. Então, era uma vez uma mãe fazendo um belo bordado no seu bastidor e ela ia bordando, 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 e seu filho pequeno de 5 anos, mais ou menos, veio correndo e a mamãe lá bordando e ele olhando lá de baixo, olhava ali o avesso do bastidor e dizia: mãe, o que você está fazendo? Ela dizia: estou fazendo um bordado. Nossa, que coisa estranha, porque ele estava olhando o avesso. E ela dizia: vai brincar que depois eu mostro para você. E ela continuava bordando enquanto o menino brincava. Daqui a pouco ele voltava e ele via aquele emaranhado de cores preta, vermelha, verde, azul. Nossa, mãe, que coisa estranha isso aí, que coisa mais feia. E ela dizia: vá brincar, depois eu mostro para você. E a mãe ia cuidadosamente bordando em seu bastidor aquela paisagem lá que ela estava bordando, né? E daqui a pouco o menininho vinha, corria e falava: mãe, o que é isso que você está fazendo? Nossa, não tem nenhum sentido isso aí, hein? Ela dizia: vai brincar. E ele voltou para brincar. Depois de um certo tempo que aquela mãe estava ali bordando aquela paisagem, ela chamou o filho e falou: vem aqui, senta aqui no meu colo. E o menino sentou no colo dela e ela virou o bastidor para ele, agora do lado direito do desenho, e ele pôde ver uma linda paisagem com pássaros, uma casinha, um rio correndo, uma cerquinha, o sol tão amarelo. E ele falou: nossa, mãe, que coisa mais linda isso aí que você bordou. É lindo, é uma paisagem linda. E ela disse para ele: pois é, meu filho, a vida é como este bordado. Quem borda a nossa vida é Deus. Então nós aqui de baixo olhamos para o céu, olhamos para a nossa vida e pensamos: nossa, Pai, como pode existir uma coisa tão cheia de emaranhados, tão cheia de cores estranhas, coisas que não fazem sentido? Mas Deus lá de cima continua bordando a nossa vida. Então, muitas vezes, a gente não entende o que está acontecendo, mas o Senhor sabe que cada um dos pontos que Ele está dando no bastidor ali, bordando a nossa vida, terá um significado. E haverá um momento em que nós sentaremos no colo do Pai e vamos entender aquele bordado que Ele fez durante a nossa existência. E a mesma coisa aqui, essa coxa de retalhos. As irmãs que estavam naquele retiro não sabiam para que servia aqueles pedacinhos que elas haviam bordado, né? Quando ali, então, juntou tudo no patchwork, juntou tudo naquela coxa bonita de retalhos, elas puderam ver que o trabalho era realmente lindo. Então, o Senhor tem cuidado de nós só temos que confiar. Às vezes parece que realmente estamos vendo a nossa vida do avesso. As coisas são tão difíceis, especialmente nesses momentos, né, de pandemia.
às vezes olhamos e vimos um emaranhado de solidão, de depressão, de falta de dinheiro, de emprego, de companhia, de abraço. Mas nós temos que confiar, minhas irmãs, porque o Senhor está tecendo a nossa vida e nós temos que confiar nisso. Ao final, haverá um lindo bordado. Ao final, haverá uma linda colcha de retalhos. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim. Isolados, os retalhos de pano podem não ser bonitos, mas as mãos do Supremo Artista são transformados numa linda e útil colcha de retalhos. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudade.